Para você que não me conhece, eu sou a Juliana Reis e neste canal eu falo sobre a minha perspectiva, sobre a minha visão, sobre a minha experiência. Para mim, isso aqui que eu vivo, a minha vida é uma experiência. Nós estamos todos vivendo uma experiência, né? Encarnados, isso é o que eu acredito. E eu quero compartilhar aqui, o objetivo meu com esse canal é compartilhar a minha vida, é compartilhar as coisas que eu acredito, as coisas que eu aprendo. Enfim, se você não é inscrito, já clica em inscrever-se para você me ajudar a fazer esse canal crescer. Vamos fazer, eu quero que esse canal cresça, quero que muito mais pessoas me escutem e quero que também muito mais pessoas compartilhem comigo suas visões de vida. Eu amo esse lugar de compartilhar porque as pessoas também entram no espaço de colocar o ponto de vista delas. Isso vale muito, isso é muito valioso. Vou abrir a janela aqui que tá um calor do caralho, né? Para mim, uma das coisas mais legais desse canal é poder colocar o meu ponto de vista e ouvir o que as pessoas têm a falar, né? Qual é a opinião delas, né? Sobre o ponto que eu trago. Porque é possível ter muitas opiniões diferentes, né? E qual é o momento que os pontos de vista se encontram, que eles se conectam. Às vezes se conectam, às vezes não. Nesse vídeo, eu quero falar sobre como ser feliz todos os dias. Esse é um tema que foi voltado lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, te recomendo que me siga, é @reisjuliana, vou deixar aqui. Esse foi um tema votado lá, como ser feliz todos os dias. E eu lembro que quando eu coloquei esse tema como sugestão lá na enquete, eu coloquei alguns outros e eu sugeri este, porque naquele momento eu tinha essa resposta. Eu tinha encontrado essa resposta de como eu sou feliz todos os dias. E eu lembro que eu estava fazendo o projeto de preencher o diário de evolução. Caso você não conheça o diário de evolução, eu vou colocar na descrição para você conhecer o que é, qual é a proposta para você adquirir o seu. Eu estava fazendo esses 30 dias preenchendo o diário de evolução todos os dias. Eu tive esse insight assim. E a resposta, gente, ela é muito mais simples do que talvez ela pareça. Que para mim, a resposta disso, como ser feliz todos os dias, é quando eu descubro ou quando eu faço disso uma rotina, é quando eu coloco na minha rotina coisas, quando eu começo a me comportar como a pessoa que eu quero ser, é quando eu entro em coerência com a pessoa que eu quero me tornar, vivendo a vida que eu quero viver. Quando eu estava preenchendo o diário esses 30 dias, eu vai respondendo, né? Tem as perguntas lá que eu elaborei, as perguntas funcionais, as perguntas que têm um propósito, as perguntas que têm um motivo, elas são intencionais, essa é a palavra. Respondendo essas perguntas intencionais, eu ia preenchendo lá as minhas crenças limitantes, as minhas crenças que eu ia substituindo para eu substituir essas crenças limitantes por crenças potencializadoras, por crenças que me potencializavam. E aí, no meio dessas respostas a essas perguntas, eu me vi no caminho. Eu falei, nossa, isso aqui vai me levar para um caminho muito legal. Porque eu estou todos os dias me lapidando. Eu estou tirando de mim o que não presta mais. Eu estou plantando sementinhas que vão construir a nova Juliana. Eu estou me colocando no caminho do meu propósito. E qual que é o meu propósito? Eu acho que eu tenho vários. E eu acho que o meu maior propósito é viver pelo meu propósito. Porque mesmo que eu esteja buscando, eu acredito que eu não tenho um propósito só, eu acredito que eu tenho vários propósitos. E o segredo para ser feliz todos os dias é viver alinhada a isso, é viver nessa busca, é colocar essa busca na minha rotina todos os dias, entende? Então, assim como eu almoço todos os dias, assim como eu tenho um horário de trabalho, precisa ter na minha rotina também um momento que eu vou dedicar ao meu propósito, ao estudo sobre mim. Tem que ter um momento que eu dedico à minha fé, tem que ter um momento que eu dedico a meditar, a refletir, porque agora a gente vai aprofundar um pouco mais o papo, tá? Vai ficar um pouco mais sério, talvez, o vídeo. Essa não é muito minha pegada, mas a profundidade desse assunto pode levar a isso. E vai ser legal também, então fica. Algumas vezes eu já me peguei pensando o seguinte: como seria a minha vida se eu não tivesse esse emprego? Como seria a minha vida se eu acordasse e amanhã eu não tivesse nenhuma reunião?
Como seria a minha vida se eu acordasse e não tivesse essa aula, se eu não tivesse esse curso, se eu não tivesse essa viagem? Como seria a minha vida se não existisse mais avião, se não existisse carro, se não existisse energia elétrica? Como seria a minha vida? O que que eu ia ficar fazendo? Porque há não muito tempo atrás, a vida das pessoas era assim, não tinha energia elétrica. O maior objetivo das pessoas era viver mesmo, né? Era plantar para ter o que comer, era cuidar de manter, de se manter vivas, né? Talvez não com essa preocupação de, tipo, viver sob ameaça o tempo inteiro, não é isso. Mas a preocupação das pessoas era outra. Era de fazer a minha própria roupa, era de fazer o meu próprio almoço, de plantar a comida que eu vou comer. Não tinha essa facilidade de, tô com vontade de comer uma alface, eu vou lá no mercado e compro. Tô com vontade de comer um estrogonofe, tipo, o que que era creme de leite há um tempo atrás, sabe? O que eu tô querendo dizer, a vida humana, estar encarnado, as coisas materiais, elas são parte de uma fase que as pessoas estão vivendo agora. E essa fase não vai durar tanto tempo mais. Qual que é o sentido de estar encarnado e ter um carro, e ter um fogão, e ter energia elétrica, e ter internet? Não é possível que eu esteja com acesso a tudo isso para passar 4 horas do meu dia mexendo no TikTok. Não é possível que o sentido seja ter acesso a todas essas facilidades, porque isso tudo aqui é um luxo, isso aqui facilita a nossa vida de um jeito, assim, o tanto que a tecnologia impulsionou a carreira de tantas pessoas, né? O tanto que muitos negócios hoje giram em torno disso, né? Dependem dessas ferramentas, dependem dessa tecnologia para existir. E antes não tinha isso. É possível ver realidades em que a tecnologia é usada para potencializar coisas de bem, e é possível ver também pessoas que usam a tecnologia para se anestesiar, para fugir da responsabilidade ou para mergulhar ainda mais nessa matrix vazia, rasa, pobre, medíocre, né? Que não busca autolapidação, que não busca autoconhecimento, que não busca um sentido maior, que não questiona, que fica quieto, que aceita, se aceita como é. A inconformação, ela é um dos maiores presentes que eu vivo, assim, de verdade. A inconformação e o questionamento. Porque a partir disso, de ter tantas dúvidas, de questionar tanto, é isso que me faz querer estudar coisas que eu não sei. Às vezes eu tenho até um pouco de dificuldade para aprender, porque eu leio sobre coisas que eu nunca ouvi na minha vida. Eu descubro mais coisas sobre o mundo e eu descubro mais coisas sobre mim mesma. Eu conheço uma medicina nova, eu conheço uma nova planta de poder, eu conheço uma nova pessoa que trabalha com uma vertente de trabalho que eu nunca ouvi falar. E assim eu vou encontrando as peças do quebra-cabeça, sabe? Aí eu vou encaixando. E é como se cada peça estivesse num lugar, com uma pessoa, em um país, em uma experiência diferente. Para mim, esse é o segredo da felicidade. É quando eu começo a nutrir a minha alma com respostas, com sentido, né, que ela vai trazendo, porque é minha alma que fica fazendo esses questionamentos, né? E que bom que hoje, mesmo no meio dessa rotina louca, porque eu também estou inserida na Matrix. Eu também estou inserida num contexto onde eu compro as minhas roupas. Eu vou no lugar e eu compro a minha roupa pronta. Eu não costuro a minha roupa. Eu vou no mercado e eu compro a minha comida pronta. Eu não preciso plantar a minha comida. Eu estou num cenário que eu tenho os meus horários de trabalho, eu tenho os meus clientes, eu tenho é, enfim, toda a rotina para manter a minha roda da Matrix girando, né? Porque é essa dualidade também, né? Não é para você abandonar a sua vida humana, terrena, e viver para a espiritualidade unicamente. Porque tudo tem um motivo, e se sua alma está hoje tendo uma experiência encarnada, né? Se você está vivendo uma experiência encarnada, tem um motivo, né? E se você não sabe por quê, é inteligente que você busque o motivo. A vida, não vou falar que não é só, porque a vida não é trabalhar e pagar conta. A vida não é estudar. Existe um sentido maior. Você já se perguntou por que que você nasceu um ser humano e não uma formiga? E não um cachorro? E não um gato?
e não um esquilo, sabe? Tudo tem um motivo. E é muito legal buscar as respostas, porque a sua vida ganha um novo sentido. A sua vida deixa de significar e deixa de estar ancorada para um objetivo material. Ela começa a ter um sentido muito maior que o material, um sentido que você vai levar para todas as suas próximas encarnações. E o tanto que você evoluir nessa encarnação é o nível que você de vida que você vai ter na próxima encarnação. Então, porra, já imaginou? Você vive essa vida aqui, você trabalha num lugar que você não quer, com pessoas que você não quer, fazendo coisas que você não quer, e aí você vive conformado com essa sua realidade, e aí você vive assim até o seu último suspiro. E aí você nasce encarnado de novo no mesmo lugar, às vezes com uma família parecida com essa, com uma realidade de vida parecida com essa, para você então poder aprender as suas lições e fazer a sua escalada na jornada de evolução. Às vezes você pode encarnar de novo e ser tudo igual. Às vezes você encarna e aí você encarna numa realidade um pouquinho pior, para o seu choque ser mais forte, para o chapalhão ser mais impactante. Porque as coisas na nossa vida são assim, né? Quando a gente passa por alguma coisa, é pra gente tirar um aprendizado. E quando a gente não tira o aprendizado, a próxima lição, ela é mais impactante, ela é mais forte. A queda vai ficando cada vez mais baixa, o tombo vai ficando cada vez mais alto, né? Parece que você tá caindo de um lugar mais alto. A queda fica mais forte. Tudo de bom, tudo de desafiador que acontece na nossa vida é para nos ensinar algo e é inteligente que a gente aprenda. Ah, Ju, mas eu tenho dificuldade. Então pede para Deus, pede para o que você acredita te mostre qual é o aprendizado e pergunta. Porque a vida dá respostas para quem pergunta, para quem passa panguando, não acontece nada. A vida é sem graça mesmo, a vida é depressiva mesmo, a vida é uma merda mesmo. Para quem não pergunta, para quem acha que a vida tá super de boa, se você pega 3 horas de condução para ir para o trabalho e 3 horas para voltar, mas no final do mês você ganha 10, 15 mil reais. Sei lá, tá? Tô chutando, até porque quem ganha isso, às vezes não vai de trem, às vezes vai de carro, mas pega trânsito. Vocês estão entendendo? O que eu tô querendo dizer é que, para algumas pessoas, a vida dura vale desde que ela tenha aquela recompensa que ela considera justa. E a vida, a herança de Deus para nós, a herança do divino para nós, é uma abundância e uma prosperidade infinita, sem que a gente tenha que pagar um preço tão alto, sem que a gente tenha que se desgastar tanto. De um vídeo de como ser feliz todos os dias, a gente caiu nesse papo mais profundo, porque as coisas têm conexão, né? Como que eu vou ser feliz acreditando que para ter o que eu considero justo, o que eu considero muito bom, eu preciso pagar um preço tão alto? Não é assim. Essa crença, esse mecanismo de pensamento, é um mecanismo de pensamento totalmente equivocado e que é muito bom que você desperte para você sair desse mecanismo de pensamento, porque a vida pode ser muito mais fácil. E mesmo a sua vida sendo muito mais fácil, muito mais gostosa, muito mais prazerosa, você pode ter uma recompensa, às vezes financeira, se é o que você quer, muito boa também. Você quer faturar 5 dígitos por mês? Você quer faturar 6 dígitos por mês? Existe essa realidade. Como é que você se conecta com essa realidade? Como é que você faz isso ser parte de quem você é? Como é que você alcança isso? Existe um trabalho a ser feito em você mesmo. Não é no sistema, não é no seu chefe, não é no governo, é em você. E quem faz o trabalho em você é você mesmo. Você está disposto, você está disposta a fazer esse trabalho sobre si para ir tirando esses sacos de areia que te prendem nessa realidade mesquinha, nessa realidade punitiva, que para você ter recompensas altas você tem que pagar um preço muito caro. Para eu ser promovido eu tenho que ralar muito, para eu avançar a tal posição eu tenho que ralar muito. Eu acho que eu vou fazer os 10 mandamentos da felicidade. E o primeiro deles é: não se puna para se sentir merecedor de uma vida que seja a vida dos seus sonhos. Esse é um equívoco muito grande que muitas pessoas cometem.
né? É se condicionar a passar por uma dificuldade para ter uma recompensa que considera justa. E a vida não é sobre isso. E eu falar para você, você ouvir isso pela primeira vez, talvez pareça uma utopia, tipo, nossa, não tem como eu ganhar milhões tendo uma vida fácil e fazendo unicamente as coisas que eu quero. Enquanto você acreditar que não é possível, realmente não vai ser possível. E eu tô plantando, eu quero plantar no seu coração que essa realidade existe e ela já está acontecendo, só que você precisa se sintonizar e se conectar com essa realidade, entendeu? E eu tô falando isso porque a vida que eu vivo hoje, no meio dessas crises, no meio dessas implosões que às vezes eu vivo, ela é a vida dos meus sonhos. E não é que não tenha margem para melhorar, e não é que eu quero muito mais, né? E eu estou fazendo um trabalho sobre mim para me conectar com essa realidade, com essa Juliana que vive a vida dos meus sonhos. Ela existe e eu vou me conectar com ela. E para isso existe todo um trabalho que vem sendo feito, que eu estou fazendo sobre mim. Um trabalho com terapia, um trabalho de limpeza emocional, um trabalho de, gente, é muita coisa, muito profundo. E uma coisa que eu posso dizer para quem quer iniciar essa jornada, o trabalho começa por você. E você vai encontrar, sim, eles são necessárias pessoas especialistas em muitas áreas que você não domina, que você não faz nem ideia. Só que quando você começa essa busca pela autolapidação, as pessoas certas começam a aparecer para te apoiar e para te fazer essa limpeza do que você precisa e para te encaminhar para o fluxo de prosperidade, para o fluxo de abundância, para o fluxo do sentido, tá? A vida é sobre isso, a felicidade ela vem disso, quando eu nutro a minha alma e eu alimento ela com coisas que realmente importam, coisas que vão fazer a minha alma evoluir, coisas que fazem a minha alma feliz. E não tem como eu me dedicar a isso se eu acredito que para pagar todas as contas no final do mês, eu vou ter que continuar nessa porra desse trabalho que me faz acordar 5 horas da manhã. Entende? A felicidade, ela não tá na mesma frequência que o sofrimento e a punição, essa coisa árdua, sabe? Não bate. As frequências são muito diferentes. O trabalho começa por você. Ser feliz todos os dias pra mim é isso, é entrar nesse caminho, porque eu tô nesse caminho de busca e tudo que eu tô aprendendo, tudo que eu tô lendo, tudo que eu estou estudando, nutre tanta minha alma que eu sou feliz todos os dias. Por mais que eu esteja inserida na Matrix, eu finalmente sinto que estou vivendo a dualidade da forma mais correta, sabe? Eu vivo ali a realidade da Matrix, para continuar nessa experiência encarnada, porque se eu não viver também, né, morro. Não dá para viver unicamente a experiência espiritual, esse não é o objetivo de eu estar aqui. E eu também consigo priorizar as minhas práticas espirituais. Eu consigo manter as minhas orações. Eu consigo, hoje, com mais facilidade, lembrar dos meus sonhos, que muitos deles, para mim, são mensagens. Eu consigo me conectar com pessoas que estão fazendo estudos que dão as respostas que a minha alma procura. Enfim, muitas coisas extraordinárias acontecem, porque eu estou no meio desse fluxo, entende? Então eu me sinto alimentada, então é um combustível, sabe? Isso que eu estou fazendo aqui, né? Com esse canal, de falar, de gravar esse vídeo, mesmo depois de tanto tempo, me faz continuar nesse caminho. Eu recomendo muito que você também busque esse sentido, sabe? Se você tá num sofrimento, ai, que dó, que tristeza, que difícil, é tudo muito difícil. Pra mim é tudo muito difícil, tá tudo muito difícil. A vida não é sobre isso. E talvez a vida esteja querendo te mostrar exatamente isso, pra você acordar. Então acorda enquanto a vida tá sendo branda, enquanto a lição tá fácil de você acertar. Porque a tendência quando você não aprende é que a lição seja mais desafiadora de você viver, porque as lições, você vive as lições, né? Às vezes você tá no emprego e você vive a perda desse emprego, às vezes você tá no relacionamento e você vive a perda, o término abrupto, violento e não amigável desse relacionamento, né? Às vezes você encerra uma parceria, uma amizade, uma sociedade
não de um jeito legal, não de um jeito amigável, você encerra de um jeito triste, de um jeito violento, de um jeito que gera um trauma, né? E aí é mais uma coisa para você trabalhar. Busque se compreender como alma, né? Eu não vou nem falar como pessoa, porque como pessoa é um passinho, mas se compreender como alma, sabe? Busque lembrar qual é a sua identidade, porque é aí que tá a felicidade, entendeu? Porque o sentido, a felicidade está quando você encontra o sentido da sua vida. Qual que é o sentido da minha vida? O que que eu vim fazer? O que que eu vim aprender? O que essas coisas que eu vivo no meu dia querem me ensinar? Sabe? O que essa relação tem para me entregar de bom? Então, a felicidade vem do encontro desse sentido. É isso tudo que eu acredito. Se fez sentido, comenta aqui. Se você ainda não se inscreveu, já clica no botão para se inscrever, porque a tendência aqui tenha muito mais vídeos como esse. Eu amo gravar vídeos assim, eu amo ouvir a opinião das pessoas, então comenta aqui o que você achou, qual é a sua visão e até o próximo vídeo.